Olá, hoje nós vamos conversar sobre No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Essa é uma coletânea de contos da autora e é uma coletânea bem curtinha, então cada texto tem mais ou menos 20 páginas. E eu confesso que isso me deixou um pouco receosa em relação a esse livro, porque a Chimamanda é uma das autoras que eu mais gosto e eu fiquei com um pouco de receio, de ela não conseguir abordar com tanta intensidade ou profundidade as temáticas que ela costuma abordar nos seus romances. E eu tive uma grata surpresa ao ler essa obra. Aqui a Chimamanda consegue trazer toda a carga, todo o peso necessário de cada temática que ela propõe em textos bem curtos, sem deixar essas tramas superficiais. E isso me deixou muito feliz. Para quem ainda não leu nada da Chimamanda, não sabe muito bem sobre o que ela fala, a autora sempre busca colocar nas suas obras, nas suas histórias, temáticas bem pesadas, como a questão da imigração, o preconceito racial, a condição da mulher na sociedade e principalmente a história, o passado da Nigéria. Esse é um aspecto que eu gosto muito na obra da Chimamanda. Ela é nigeriana e nas suas obras ela coloca muito da história da Nigéria. Então ela sempre encontra maneiras de mostrar através de seus personagens todos os impactos da colonização africana e todas as influências que a colonização acabou realizando aí e que permanecem nos dias atuais, infelizmente. Então aqui, por exemplo, nós temos uma história em que a gente encontra bastante a questão da religião cristã católica sendo imposta em uma comunidade e os conflitos existentes entre uma família, dentro de uma família, na verdade, em que uma mãe vê como uma possibilidade de melhorias na vida do filho, encaminhá-lo, na religião católica, enquanto ela tem outras crenças e ela acaba sendo forçada, a ver o desenvolvimento do seu filho e todo o afastamento dele em relação à religião e à cultura do seu povo. Então esse é um fator que eu gosto muito nas obras dessa autora. A Chimamanda consegue trazer muita veracidade em relação ao processo da colonização, aos impactos que ela causou. E eu gosto muito de história, então eu gosto muito de ver também a aplicação da história no nosso cotidiano, as influências do nosso passado e as características que permanecem até os dias de hoje. Então a Chimamanda explora isso muito bem e ela consegue fazer isso de forma bem simples. Então a abordagem da Chimamanda acerca dessas temáticas pesadas é bastante sutil em alguns textos e isso é muito, muito bacana. Ela não se propõe aqui a trazer um texto com temática racismo ou temática imigração e tratar só daquilo. Em uma única história, em um único enredo, nesse caso bastante breve, ela consegue trabalhar diferentes temáticas de uma forma bastante sutil, que não fica forçada. Então, é uma característica da autora que eu gosto muito e que está bem presente aqui nesse livro, já que, como eu mencionei, ele é uma coletânea de contos, então os textos aqui são bem curtos e ainda assim a Chimamanda consegue trazer todas essas temáticas e abordá-las de uma maneira interessante. Outra temática muito abordada nas obras dela é a imigração. Eu gosto muito da forma como a Chimamanda trata a imigração porque ela mostra não só o ponto de vista de quem vai para os Estados Unidos, por exemplo, que é o alvo da imigração nesse livro, o ponto de vista de quem vai para os Estados Unidos idealizando algo e ao chegar lá se depara com uma realidade bem diferente, o ponto de vista de quem acabou sendo obrigado a ir para os Estados Unidos, mas que sente muita vontade de voltar para a Nigéria, de voltar para a sua cultura. Nesse livro, principalmente, ela vai trazer muito a questão do visto internacional, então personagens que estão nos Estados Unidos, mas que precisam voltar, ou personagens que querem muito ir para os Estados Unidos na tentativa de fugir de alguns elementos aí do seu cotidiano e encontram muitos empecilhos nesse caminho. Então a abordagem que a autora propõe aqui é muito, muito bacana e com certeza é o ponto
mais positivo desse livro, a forma como a Chimamanda consegue trazer temáticas fortes, abordadas de uma maneira sutil, de uma maneira delicada, sensível, por meio de tramas que não são superficiais de maneira alguma. Então eu gostei muito desse livro. Alguns contos são melhores que outros, isso é normal em um conjunto, né, de textos, mas todos eles são muito bons e eu gosto muito do trabalho da Chimamanda, então eu preciso recomendar essa obra para vocês. A condição da mulher na sociedade é uma temática bastante abordada pela autora e é abordada de uma forma que eu gosto muito, porque ela não deixa tão claro assim. Ela vai apontando para situações do cotidiano, para coisas que são muito comuns e dessa forma, ao fazer a leitura, você começa a identificar o machismo presente nessa sociedade, as situações às quais as mulheres são impostas devido ao papel atribuído ao gênero. Então eu gosto muito da maneira como ela consegue pontuar esses aspectos sem deixar nada muito explícito. É um ponto bastante positivo também do seu trabalho e eu gosto muito. Outro tema que acaba sendo abordado aqui é a intolerância religiosa, não só por trazer a imposição da religião cristã católica na Nigéria, mas aqui a gente vai ter também, em um dos contos, um cenário de conflito religioso muito forte entre pessoas que são cristãs e pessoas que seguem o Islã. Então a gente tem um conflito religioso bastante forte, que infelizmente é muito presente nos dias atuais, e a Chimamanda consegue abordar de uma forma muito bonita, muito sensível. Então, com certeza, a Chimamanda sabe explorar temáticas fortes de uma maneira muito delicada. E isso com certeza é um fator muito positivo para os autores, porque eles conseguem criar tramas e fazer você, leitor, pensar bastante no decorrer delas e você mesmo encontrar os elementos que ele está querendo destacar ali. Acho que isso é muito interessante porque faz com que você realmente pare para pensar no mundo à sua volta através dessas histórias. Então é um livro curtinho, mas que vale muito a pena ler, que tem uma carga bastante forte, bastante pesada e que faz você refletir muito ao longo da leitura. E acho que é uma boa pedida para quem não leu nada da Chimamanda ainda. Aqui você vai encontrar uma boa amostra do que é essa autora, dos temas que ela costuma abordar e também entender um pouquinho mais de como ela consegue aplicar elementos que fazem parte da sua vivência de alguma forma nos seus livros. Então ela fala com muita propriedade sobre o assunto, sem deixar o livro tão duro, tão pesado, uma leitura maçante. A leitura desse livro é bastante fluida, você vai lendo um conto e já vai pegando outro, porque você realmente quer saber como que a Chimamanda vai conseguir criar outra história que parece ser tão tranquila, mas que aos poucos você vai desvendando aí as suas camadas. Então é um livro muito bacana, recomendo bastante para vocês. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre outras obras da Chimamanda, sobre os seus romances, tem vídeo aqui no canal sobre Hibisco Roxo e Americaná. Os links vão ficar aí embaixo para que vocês possam dar uma olhada. Se vocês já leram No Seu Pescoço, me conta nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos do canal e acompanhar o Folhas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!